Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho também com o VBA. Recebi mais uma dúvida interessante por e-mail do Séries. Deixa eu abrir aqui a mensagem dele para que possamos ver. Aqui está. Na dúvida do Séries, ele tem lá um banco de dados com 43 mil números numa coluna. E ele quer fazer a média a cada 24 blocos. Ou seja, mudando aí a linha e a coluna, elas são as mesmas, mas o resultado de uma média, ele quer que saia em grupos de 24 células. Pois bem, ele até colocou um código aqui para mostrar como ele fez, e ele pediu aqui uma ajuda. Então, Séries, essa aula eu gravei justamente para tentar te explicar como fazer esse procedimento. O código que vocês vão ver é bem simples e eu vou até fazer dois métodos diferentes. Eu vou fazer uma somatória e vou fazer também uma média desses valores, só que criando grupos personalizáveis. Você se lembra quando nós trabalhamos com as aulas de separação de texto, se eu não me engano, onde eu fiz a gravação de dois métodos diferentes, mostrando o método prático e o método um pouco mais trabalhoso? Pois bem, sempre que vocês imaginarem um trabalho, tente pensar nas possibilidades, na personalização. Quando você ingessa o código com parâmetros, dificilmente você vai conseguir dar manutenção sem ter que abrir o código. Imagine que essa planilha vai para um cliente, então ele não vai ter essa capacidade de fazer essas alterações. Então o ideal é que você crie mecanismos para que ele faça isso, seja por menu, seja por planilhas de auxílio. Nesse caso eu montei aqui uma célula, na célula E1, eu vou colocar a quantidade de grupos de valores que eu quero colocar, né, que eu quero fazer esse levantamento. Então aqui há vários valores dados pela função aleatória entre, só para que eu pudesse ter um pouco de valor para testes. Se eu colocar então aqui o grupo de 24, acho que 24 é muito porque não vai aparecer na tela. Se eu colocar aqui grupos de 10 e pedir para ele montar os grupos, deixa eu sair do modo design, você vai ver então que a própria planilha, a cada 10 células, vai fazer uma somatória e vai fazer o cálculo da média de valores. Isso por toda a planilha até chegar no final. E quando chegar no final, se a quantidade de células não formarem os 10, ele vai fazer a média dos valores que ele encontrou aqui disponíveis. Se você notar, o processo é bem simples e bem rápido, só que envolve um conceito bem interessante aí sobre as estruturas de repetição. Outro detalhe importante que você deve ter visto é que as estruturas de repetição são usadas para muitos códigos em VBA. Então você vai utilizar estruturas de repetição para muitos itens. Vamos lá, como é que eu faço para montar então essa planilha? Eu vou fechar essa planilha aqui, ou melhor, vou fechar, não vou salvar. Vamos criar uma planilha nova, e nessa planilha nova vou colocar aqui um botão de ação, cujas propriedades vão ser o nome dele, né? Vamos trocar o nome para BT executa. Vamos colocar aqui a caption dele para executa. Perfeito. Vamos criar aqui na célula de grupos. E eu vou colocar aqui nessa célula a quantidade de grupos que eu quero. Vamos formatar aqui a planilha para que dê certo. E vou colocar aqui vários valores. Vamos colocar aí mais ou menos umas 1000 linhas aí com valores. Vou fazer isso também através da função aleatório entre 1 e 1000. Ctrl Enter para inserir em tudo e está pronto. Eu vou eliminar essas fórmulas. Eu posso fazer uma dica para você, olha só. Se eu quiser converter todas essas minhas células para valores usando o VBA, eu posso dar um Alt F11 e usar uma única linha de comando aqui na janela de verificação imediata. Veja só. Active Sheet, ou melhor, Plan 1 ou Planilha 1, eu estou usando o Excel 2016, planilha 1 ponto range, ponto used range ponto value igual planilha 1 ponto used range ponto value. Basta dar um enter e você vai ver que todas as células foram eliminadas, todas as fórmulas foram eliminadas. Fácil? Bem tranquilo, não é? Então, use esse método se você tiver que eliminar as fórmulas da sua planilha. Outro detalhe, vamos lá começar a programação do nosso código. Desenvolvedor, modo design, 2 cliques. E eu vou ajustar então agora aqui a minha tela para facilitar o zoom aí no processo de criação dessa macro. Vamos colocar aqui. Perfeito. Botão executa. O que nós vamos fazer?
Primeiro passo, você viu que o Option Explicit já apareceu automaticamente. Eu ensinei na aula anterior, uma das aulas anteriores, como você faz isso programando o próprio VBA para que você tenha que declarar obrigatoriamente as variáveis. Estou com o sol aqui nas costas, então eu vou daqui a pouquinho interromper esse vídeo para evitar que esse sol bata aqui na minha webcam. Vamos lá. Primeiro, vamos desligar aqui application.screenUpdating igual a false e application.screenUpdating igual a true para ativar e desativar a minha tela. O primeiro comando desativa a atualização de tela, enquanto que o segundo vai fazer aí a ativação dele. Vamos definir as nossas variáveis. Dim w as worksheet, que é a minha variável de manipulação de planilhas, que você já sabe. vgrupos as integer. Se for valores acima de 32.000, então programe essa variável como long. Dim a as integer, que é a minha variável de loop. E dim v total as double. Eu não sei a quantidade de valores e os valores que tem na minha coluna A para poder fazer a montante. Eu estou colocando double para que eu possa colocar tranquilamente valores grandes e valores com casas decimais. Ponto. Vamos lá. Setw igual planilha 1. Esse é o nosso nome VBA, então eu vou deixar planilha 1. Se você está usando uma outra versão do Excel, então provavelmente aqui nessa linha você vai ter que digitar setw igual a plan 1. Vou fazer diferente, setw igual a sheets, planilha 1, que é o nome da minha planilha, aqui está aqui, no nosso ambiente de trabalho. Se eu trocar o nome, o meu código vai dar erro. No nome VBA isso não ocorre, você já viu isso também anteriormente. Vamos lá, w.select, w.range a1.select, para que eu possa selecionar a célula A1. E agora nós vamos fazer o seguinte, antes de começar a fazer, eu vou criar aqui na coluna B a soma, e na coluna C a média. Para evitar que valores anteriores atrapalhem minha análise, eu vou w.range, eu vou pegar aqui os valores da coluna B e C e vou apagar o seu conteúdo com o comando clear contents. Perfeito. Agora nós vamos começar. vgrupos, que é a minha variável que vai controlar a quantidade de elementos que eu quero juntar, vai ser igual à célula w.range. Vamos ver aqui. E1, esta célula aqui que eu coloquei como adicional, né, como célula para que o usuário possa inserir quantos grupos ele quer. Próximo passo, nós vamos colocar aqui vtotal igual a 0, que é a nossa variável de controle. Muito bem, deixe-me baixar aqui, porque o som já está começando a atrapalhar a gravação. Perfeito, agora sim. Pois bem, método 1. O método 1 vai ser a somatória. Então vamos lá, somatória. Eu vou colocar aqui um divisor e nós vamos fazer da seguinte forma. Faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. Ou seja, eu não quero que ele pare de montar os grupos enquanto as minhas células não estiverem, não estiverem em branco. ActiveCell.offset 1,0. Legal. Com isso, .select. O que nós vamos fazer agora? Criamos a nossa estrutura de repetição que vai percorrer cada uma das células da minha coluna A e a partir de agora eu preciso montar a minha estrutura para poder fazer aí o incremento desse valor. A minha variável vtotal vai ser igual a 0, ou seja, toda vez que ele entrar aqui nesse loop, enquanto ele estiver fazendo o loop, o valor é 0. Eu coloquei aqui em cima também, eu poderia ter eliminado essa linha aqui sem problemas, acabei colocando em duplicidade. E agora o que nós vamos fazer? For, nós vamos criar uma estrutura de repetição do for next. A igual a 1 to vgrupos. Nesse caso, eu estou criando uma estrutura de repetição que vai fazer o ciclo pelo número de vezes que eu quero dos meus grupos. Ou seja, se é 5, eu quero que ele faça um ciclo de 5. E o que ele vai fazer dentro desse ciclo? Se ActiveCell.value for igual a nada, então exit for. Primeiro, eu vou verificar se a minha célula em que ele está posicionado está em branco. Isso por causa daquele item lá embaixo, quando a coluna não tiver o número de elementos que eu preciso. E se não tiver,
Então, se não conseguir, né, eu não preciso colocar o endif aqui, porque eu coloquei o exit for, ele vai sair do for imediatamente se a célula for em branco. O que nós vamos fazer é colocar aqui vtotal é igual a vtotal mais ActiveCell.value. E por último, nós vamos fazer com que ele pule uma linha justamente para que eu possa somar o próximo grupo dentro aqui do forNext. Vamos entender o que eu vou fazer. Primeiro passo, essa estrutura de repetição principal vai percorrer todas as células da minha planilha. Na sequência, para cada vez que ele entrar aqui nesse ciclo, ele vai colocar o valor da variável total como zero para iniciar um novo grupo. E aí, através do forNext, esse conjuntinho aqui de instruções, ele vai fazer a validação justamente do quê? Ele vai fazer a validação da somatória de cada um dos elementos. Se eu pedir um grupo de 5, ele vai fazer a somatória dos 5 células do forNext. Chegou no final, ele vai para baixo e eu preciso exibir esse resultado. E esse resultado vai ser dado pelo comando ActiveCell.offset 0,1.value vai ser igual a justamente esse valor, vtotal. Quando ele terminar de percorrer, por exemplo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai parar nessa célula e vai escrever o total aqui da somatória. O que eu preciso fazer na sequência é zerar a minha variável. Então, vtotal igual a zero. E eu poderia concluir. Eu posso até apagar esse vtotal aqui de cima, Alessandro? Pode, mas e se esse vtotal estivesse entrando com valor? Eu até posso comentar esse código, eu posso voltar esse vtotal aqui para a parte de cima, para ter certeza que essa minha variável está vindo zerada, e deixar o código como está. Só esse código já faz a média. Se nós colocarmos então aqui um grupo de 5, e eu pressionar a tecla F5, você vai ver que ele já está, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, tem algum probleminha aqui na nossa fórmula. O que nós fizemos a mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque com certeza eu esqueci algum problema. Se a célula for diferente de 0, ele vai de 1 até o V-grupo, legal. Se a tela for diferente, vtotal é igual a vtotal mais ActiveCell, NextA. E aí, ActiveCell, aqui eu tenho que colocar esse total uma linha acima. Se ele percorrer, ele está fazendo, vamos entender aqui o que ele está fazendo. Olha só, eu vou dar um F8 para que possamos debugar o código. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Apaguei os dados e ele entrou no primeiro loop. Ele vai fazer com que a variável A, o forNext, rode 5 vezes. No primeiro ciclo, ele vai checar se a célula é vazia. Não é, então ele vai pegar o valor total e vai somar o valor da célula ativa. NextA. No segundo ciclo, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar o resultado anterior e vai somar. Observe que ele vai fazer o forNext as 5 vezes, só que no final ele pula uma linha e vai para a célula 6. Eu não posso então fazer com que ele grave essa informação aqui na frente. Eu preciso fazer com que ele grave essa informação uma linha acima e uma coluna à direita. Agora sim, esse grupo aqui ele está correto. Justamente porque o forNext vai parar na 6ª posição e não na 5ª célula. Se eu der o F5, então agora, você vai ver que o agrupamento foi certinho. Ó, linha 5, linha 10, linha 15 e assim sucessivamente. Esse é o código. Basicamente, é isso que nós fizemos. Agora, eu posso fazer a média de valores. A média de valores vai ser praticamente a mesma operação, só tem um detalhe a mais. Vamos lá. Vamos colocar de novo o cursor aqui na célula A1, wrange A1.select. Meu teclado do notebook é horrível. E agora o que nós vamos fazer? Vamos criar de novo a nossa estrutura de repetição. For A igual a 1, to. Eu quero agora usar uma outra metodologia. Eu quero que ele vá até a última célula. E a partir dela, ele faça aí o meu limite, não usando só o V-grupo. Eu vou fazer assim, w.cells, nós vamos checar qual é a nossa última célula, w.rows.count, .1.end xlap, .row, step, v grupos. Ficou confuso? Isso aqui são recursos que nós já aprendemos anteriormente nas nossas aulas
E se você não se recorda, eu tenho um curso completo de VBA lá no YouTube, e aí nesse curso você vai conseguir entender o que estamos fazendo com detalhes, tá? Basicamente, deixa eu colocar minha colinha aqui que caiu de novo. Basicamente, eu estou fazendo com que a minha estrutura for ela execute de 1 até a última célula, né? Até a última célula .row. Com esse comando aqui, sem o .row, ele define qual é a última célula preenchida com conteúdo. E na sequência ele captura esse número de linha. E o step é o ciclo, ele vai fazer os saltos, né? Ele vai fazer o ciclo de análise com base nos grupos que eu defini lá em cima na minha célula E1. Vamos lá? w.cells, agora eu vou usar um outro sistema para navegar nas células, w.cells a,1.select. Ou seja, eu vou selecionar no primeiro ciclo a célula 1 e coluna 1. Na sequência, ActiveCell.resize vgrupos, 1.select. Agora você deve ter dado risada, falando, não é possível, não entendi mais nada. ActiveCell, se eu posicionei o cursor na minha primeira célula, aqui na célula 1, eu estou dando um resize para ela do tamanho 5, né, que é o número de linhas, com uma coluna. Ou seja, ele vai selecionar essa sequência de células para mim, como se eu fizesse manualmente. E assim que ele fizer essa seleção, o que eu quero fazer? Nós vamos usar outro comando, w.cells a mais application, ponto worksheet function ponto count a selection menos 1,3 ponto value. Eu estou hoje dando nó na cabeça de vocês. É igual a application, value é igual, underline, a application ponto, deixa eu colocar um espacinho aqui, worksheet function ponto average ponto selection. Nós vamos manipular agora as nossas variáveis, as nossas células que estão sendo utilizadas com o selection. Só isso, vamos colocar o next aqui. Parece difícil, mas não é, você vai entender já. E aí agora vamos mostrar uma mensagem para o usuário. Message box, processo concluído. E, por último, o application que já está lá na parte de baixo. Vamos entender o que essa função aqui faz. Eu vou colocar o cursor na célula 1, e aí a partir dela eu vou fazer ciclos de 5 em 5. Eu quero que o meu forNext pule de 5 em 5 células. Se ele começar o meu primeiro forNext aqui, o segundo forNext, né, o segundo ciclo do forNext vai começar aqui e assim sucessivamente, até a quantidade de grupos que eu quero. Por último, eu vou pegar aqui as minhas células a partir da coluna A, da posição número 1, e vou criar um grupo de seleção de 5 células de uma única coluna. Por isso, resize vgrupos, que é o número 5 que está aqui, por 1. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da minha variável A e vou somar com a quantidade de células que tem na minha seleção. Se o primeiro ciclo é 1, então ele vai somar aqui com a minha seleção 6. E o que ele vai fazer? Nesta seleção aqui, menos 1, ou seja, menos uma linha, coluna 3, ele vai gravar o valor da média da minha seleção. É só um jogo de manipulação de cursor. Eu estou criando aí, na verdade, só um esquema diferente de pular as nossas células. Vou criar um breakpoint aqui, depurar, ativar ponto de interrupção. Legal. Agora, olha só, eu vou executar essa nossa fórmula, ele vai fazer o que já tinha feito, e a partir de agora vamos entender como esse processo ocorre. F8, coloquei o cursor na célula 1. Vou fazer da célula 1 até quanto que dá todo esse valor aqui. Se eu pegar essa linha aqui de seleção e na janela de verificação imediata pedir para que ele me mostre esse resultado, você vai ver que a última célula é a 942. Então até a célula 942, ele vai fazer isso 942 vezes, pulando a quantidade de 5 células. Primeira célula. O valor da primeira célula que está selecionada vai ser igual a um resize. Olha o grupinho de 5 células que eu falei. E agora, esta célula aqui vai ter a média.
Se você observar com a minha seleção, a média desses valores é 590,6 e a somatória é 2953, ou seja, bateu. No próximo ciclo, ele vai selecionar de novo a célula do próximo grupo, veja só, vai selecionar as células e aí ele vai colocar a média. Ele vai fazer isso quantas vezes? Ele vai fazer isso 942 vezes de 5 em 5. Ou seja, ele não vai fazer 942 ciclos. Ele vai simplesmente, deixa eu eliminar isso aqui. Ele vai fazer o total de 942 dividido por 5, aproximadamente 188 vezes aí esse ciclo. Se nós olharmos lá para baixo, mentira, não vai fazer tudo isso também não. De 5 em 5, não, ele vai fazer sim, bastante vezes. Se você observar agora lá na parte de baixo, ambas as nossas fórmulas, tanto de média quanto a de somatória, terminaram na mesma linha, independente se o último grupo tem 10 valores ou não. É isso aí. Eu vou colocar aqui outro grupo, eu quero um grupo de 3 em 3. Assim que eu executar essa fórmula, você vai ver que o processo foi concluído e todos os grupos foram montados. Se eu colocar aqui um grupo de 24, como o Series pediu ali no e-mail, e eu executar, ele vai fazer a mesma coisa colocando o resultado de 24 e 24 células. Percebam que o processo é bem simples. VBA é um recurso bem interessante. Eu tenho aí vários amigos que programam em VBA. Há várias pessoas que adoram VBA, inclusive eu. Falo que ainda estou aprendendo. Deixa eu colocar aqui. VBA, somar e tirar média por grupos. Essa planilha vai estar salva lá para vocês no meu blog, no sigonerd.com. Se vocês entrarem lá no meu blog, você vai ver, vamos lá fechar esse código, vamos fechar aqui também. Se você entrar lá no meu blog, você vai encontrar todo o material de estudo que eu disponibilizo gratuitamente para que você faça o download. Tudo isso está aqui na seção Apostilas do Nerd. E se você tiver interesse também em comprar aquele curso de macros VBA, que são todas essas aulas do YouTube, que você vai poder ter aí no pendrive e assistir no seu computador a hora que quiser, você vem até aqui na parte da busca, digita pendrive, tudo junto, clique no anúncio e você será direcionado então lá para a página do Mercado Livre. Basta clicar sobre o ícone e você vai ser direcionado para a página do Mercado Livre, onde você vai poder comprar esse pendrive com 67 aulas, mais apostila, mais todas as planilhas, mais alguns brindes por R$ 149, facilitados em até 12 vezes. Outro detalhe que você também pode adquirir é o meu curso de Excel avançado. Esse curso ele está lá no portal do Curso Educa, esse aqui, cursoeduca.com, e você pode, através da pesquisa, você vai encontrar o curso de Excel intermediário e o meu curso aqui de Excel avançado. Esse curso tem mais de 9 horas de duração, baratinho também, você pode pagar em até 12 vezes, e esse curso ele possui um conteúdo programático diferenciado. Todas essas aulas elas foram gravadas, elas foram criadas de forma diferenciadas. Elas não são aulas do YouTube que foram colocadas nesse portal, são aulas que foram recriadas com exemplos novos e com conteúdos que eu não abordei no YouTube também. Se você tiver interesse, então, você pode entrar tanto no portal do Curso Educa, ou você pode também ir lá no meu blog e pesquisar curso, e você vai encontrar o link aí para aquisição. Se você tiver interesse também, me mande um e-mail direto que eu passo para vocês o link de aquisição desses dois materiais. Espero que tenha gostado desse curso. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!